Nós cumprimentamos a todos nossos irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, chegamos na aula de número 11, Cultivando a Convicção Cristã. Texto base, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Estudaremos hoje a nossa aula extra, aula de reforço, de continuação, parte 2. Veja aí o tópico de número 1, convicção espiritual, no poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, verso 9. A partir desta revelação, a Macedônia da Cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. E de acordo com, veja aí, todo o comentário da lição, Paulo pregou no poder do Espírito Santo e em plena convicção. Veja os textos usados na nossa lição para nosso comentário, ok? É utilizado Atos capítulo 16. Quem é esse varão, este homem que estava na Macedônia, que Paulo em visão o havia visto? É bem verdade que Paulo sempre teve visões. Quando a gente estuda a carta aos Coríntios, lá no capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, Paulo teve visões do Senhor. E nós observamos que, de acordo com essa visão, é possível que aqui seja um mensageiro celestial, angelical, da qual estava exatamente juntamente com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo impedia Paulo de ir a certo lugar. Mas também aparecia o anjo do Senhor em revelação, como varão, enfim, essa parte aqui do homem da Macedônia. O que diz o texto bíblico? Atos 16, verso 9. E em visão, à noite, apareceu a Paulo um varão macedônio que estava ali, em pé, e rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. A visão deste anjo macedônico não dá para duvidar exatamente a respeito daquilo que o Espírito Santo às vezes impedia Paulo de ir a certo lugar. É bem verdade que há prioridade. E o Senhor Jesus, quando foi enviado, ele foi enviado primeiro à casa de Israel. Entendeu aí? E depois a nós. E aqui, esta foi a grande prova de que Deus estava no controle da sua viagem, conduzindo ao lugar em que Deus havia estabelecido sua obra. Aqui vemos uma cooperação entre os anjos e o Espírito Santo. Ainda hoje, o Espírito Santo nos ajuda. E os anjos de Deus são enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Está no livro de Hebreus. O Espírito Santo nos impede de ir em direção a Éfeso, no caso de Paulo. E o anjo do Senhor apresenta-se para fazer a entender qual era a direção a seguir. O Espírito Santo está conosco, dentro de nós. Mas em visão, nós temos a aparição do homem macedônico. Também vemos uma das formas de Deus se revelar, por meio de visões, segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 3. O homem da Macedônia, vestido a caráter, mostra que a revelação é angelical. Agora, observe o próximo versículo. Nós estamos em Atos, capítulo 16. O versículo agora é o versículo 10, que diz assim: e logo que ele teve esta visão, procuramos partir para a Macedônia, considerando que Deus nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então a visão aqui continua e mostra exatamente, veja aí, mais uma vez, e logo que teve esta visão, procuramos partir para a Macedônia.
quer dizer, a prática daquilo que estava posto pela visão. Então foi posta a visão e agora imediatamente a prática. As orações das mulheres de Filipe estavam sendo ouvidas. A visão os conduzia diretamente a um lugar oposto àquele que ele desejava. Qual era o lugar que ele desejava, que o Espírito Santo impediu? Éfeso. Mas a direção do Espírito era Filipos, onde Paulo começaria a aprender a ser grego com os gregos e romano com os romanos. Esta era a estratégia do Espírito Santo na vida de Paulo. No verso 11 diz assim: entregando-nos a vela desde Trode, fomos diretamente rumo a Samotracia e no dia seguinte a Neápolis. O ministério de Paulo em Filipos. Veja a importante compreensão que os da Macedônia estavam ali, porque a obra missionária, meus irmãos, estava ali de uma forma sucinta. E que nesse período da região macedônica, foram divididas exatamente no período do Império Romano, esse lugar, veja aí, conquistada pelo Império Romano e dividida em distritos, entre eles os mais destacados foram Tessalônica e Filipos. Então a Macedônia havia sido dividida em distrito na época que havia sido conquistada pelo Império Romano. Desembarcando em Neápolis, cidade hoje conhecida como Kavala, de onde se avistava o grande templo dedicado a Diana. Interessante que o Espírito Santo queria exatamente que ele fosse para Filipos. Veja o verso 12. E dali partiu para Filipos, que é a primeira cidade colônia do distrito da Macedônia. E permanecemos ali alguns dias nesta cidade. Filipos era uma cópia menor de Roma, com todos os departamentos. Veja, Filipos uma cópia menor de Roma. Quais os departamentos que existiam em Filipos, que também tinha em Roma? O Fórum, Acrópole, teatros e grandes muralhas. Então, dando continuidade e em sequência, vejam o que nós temos a seguir. Fidelidade na mensagem. Nós estamos aqui no tópico 1, subtópico 3. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifício para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. De acordo com esse comentário da nossa lição, nós temos Paulo escolhido pelo Senhor como vaso escolhido. Veja que o Senhor apresentou a Ananias, que ele estava orando. Lembra quando Paulo se converteu? Pois bem. Então veja que Paulo era doutor da lei, o nível que ele estava, mestre, aos pés de Gamaliel, mas agora ele escolhido no meio de muitos mestres que conhecia muito as filosofias, as muitas letras, agora somando, ele agora tem o Espírito Santo de poder. Olha aí, Paulo tinha mais jeito de doutor do que jeito de alguém com eloquência. Às vezes as pessoas querem ouvir o grito, a gritaria, a correria, o pula-pula, mas a eloquência não precisa mudar o teu estilo, o teu jeito, a tua simplicidade. Se as palavras são de Deus, então veja o poder da palavra e não do espetáculo. Quantas pessoas pregam, ensinam de forma do jeito que é nato da pessoa, mas tem poder na palavra. Olha a diferença entre pregador e pregador. O mensageiro não pode ser medido pelo jeito de falar. Deus usa cada um
em suas características. Pode observar pessoas, líderes, pastores que ensinam, que pregam a palavra, sem precisar de gritaria, mas a igreja percebe o poder de Deus na palavra. Observa-se, muitos são os líderes que ensinam de uma forma calma, mas há poder naquela palavra. Nada substitui. Quando há poder na palavra, quando nós dizemos, Jesus te ama, veja o poder que há na palavra, que não pode substituir mensagens criadas, formuladas, de acordo com o ego e a satisfação humana. Então veja que nada pode substituir. O Jesus te ama vai além de todas as teorias e conhecimento, e nada pode substituir as atitudes do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Não pode ter outra mensagem da cruz. Não pode ter um outro sacrifício do que já foi posto, o único, insubstituível sacrifício da cruz de Cristo. O elemento primário de uma pregação é a verdade. Cristo é a verdade. Não se pode adulterar a palavra para agradar a terceiros. E veja, quando nós saímos do foco da mensagem, perdemos os galardões celestiais, porque estamos produzindo vontade humana, estamos produzindo palavras lindas e bonitas, como muitos hoje se acham na internet. Mas que proveito há se não tem um Jesus que é verdadeiro, que ama? Que proveito há trocar a palavra por ego humano a fim de agradar a terceiros? Estão perdendo a coroa da incorrupção, de glória e de honra. Paulo andou em diversos lugares, lugares desafiadores. Pregou em um lugar tão idólatra, com tantos sábios e filósofos. Agora imagine pregar só com conhecimento humano, sem a ajuda do Espírito Santo. Só porque tem doutor, só porque tem teólogo, tem aqueles cientistas, os mestres, vou mudar a mensagem? Não, a mensagem que é pregada lá na praça deve ser pregada no púlpito da igreja, deve ser pregada entre os doutores. A mensagem não pode ser mudada, ela é única. Jesus viveu, Jesus nasceu, Jesus esteve no meio e morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está à direita de Deus, nosso Pai. Agora preste atenção. Tantos sábios e filósofos, Paulo foi pregar em Atenas, a capital do conhecimento. Veja também a oportunidade de pregar, aonde tem um monte de filósofo para ouvi-lo. Paulo pregava um Jesus ressuscitado e que ele mesmo havia dado testemunho que havia o perseguido. E agora estava convicto da sua chamada e que era um homem de Deus. Agora veja a quem Paulo serve, a Jesus, a quem ele perseguiu. E esta mensagem é que ele pregava, que Deus, veja, é o Criador de tudo, que formou o universo. Agora veja mais uma mensagem pregada no Areópago, aonde Paulo tentou ser inteligente. Se nós observarmos o teor da mensagem de Paulo no Areópago, nós vamos ver que Paulo, ele tentou falar difícil. Será que hoje não é esta a dificuldade de muitos pregadores? Tem uma mensagem para um público e tem outra mensagem para outro público.
Se o público A é pessoa simples, prega simples. Se o grupo B são pessoas de alto nível, querem bater ou passar da média. Sabedoria humana. Então, veja que os pregadores de hoje são tentados para falar difícil. E querem falar difícil, palavras totalmente procuradas nos dicionários para apresentar ao público que tem conhecimento de palavras. Mas vamos entender já já este porquê. Como pregar na capital do conhecimento a ressurreição de Jesus? Se muitos que já passaram por lá foram mortos por pregar um Cristo ressuscitado. Como falar de um Deus que não é estátua? A mensagem que ninguém viu. A um Deus desconhecido. Como pregar a um Deus que eu nunca vi? A mensagem do Espírito Santo deve ser entregue ao simples e ao doutor. A pregação da praça deve ser a mesma a do aerópago, a da sede. Mas no aerópago, lá só tá os intelectuais, os metidos a besta. E nós somos tentados a deixar o Espírito Santo de lado, que nos ajuda a trazer a mensagem que sempre foi pregado, Jesus Cristo de Nazaré. Mas veja, hoje em dia os pregadores da internet excluem a mensagem da cruz, não fala de Jesus, mas fala dos problemas atuais da sociedade. Fala somente nos problemas difíceis que cada um passa no dia a dia. E a humanidade está passando por causa da falta da mensagem, e muitos têm perdido a sua própria salvação, porque sem Jesus não há salvação. A pregação na praça deve ser a mesma do aerópago. A mensagem é do Espírito Santo, e não podemos pregar com a nossa sabedoria humana. Se a mensagem é do Espírito Santo, não é nossa. E se nós estamos no meio dos intelectuais, por que fazer diferente? Tentando fazer a média, tentando haver debates, tentando passar por cima, enfim, para ser o melhor. Por que fazer a média com os outros doutores? Quando se prega nas congregações, por que é diferente? Por que quando se prega na sede a mensagem muda? Por que o pastor presidente sempre ele é bajulado, sempre ele é chamado atenção na mensagem da sede, em que o pregador se volta aos cuidados da liderança? Será que o pregador não está bêbado? Isso é muito sério, mudar a mensagem. Quando nós mudamos a mensagem, nós estamos mudando o foco. Estamos falando ou de salvação ou de perdição. Pare e pregue a mensagem simples. Só Jesus salva, liberta. A palavra é para todos, os da praça e os da sede. Para os simples e intelectuais, doutores e advogados, a pregação é uma só. Jesus morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, batiza, salva, cura, está voltando em glória e com poder. Ele muda a sua vida, muda a sua história. Esta é a mensagem que ainda é poderosa para a salvação. A palavra da cruz, Deus te autoriza a falar. Não mude a palavra da cruz. Pregar no aerópago com inteligência humana, o que adiantará? Veja que Paulo, ao pregar no meio da idolatria dos filósofos, uma mensagem que deveria ser simples. Mas por que mudar a mensagem? Se nós mudarmos a mensagem, a igreja não será fundada. A igreja é coluna e firmeza da verdade.
O único lugar que Paulo não conseguiu abrir uma igreja foi em Atenas. Agora, Paulo, ele viu um altar vazio e estava escrito ao Deus desconhecido. Versículo 19. No Areópago, eles queriam saber de Paulo: que nova doutrina é esta que falas? Quando nós pregamos a Jesus e saímos da rota, as pessoas já conhecem que não é a mesma doutrina. Veja o que o povo disseram a Paulo: que nova doutrina é esta que falas? O povo que ouviu a mensagem do evangelho lá na praça e ouviu a mensagem diferente lá na sede, no Areópago. Então observa-se, veja aí o versículo 20. Eles disseram: pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Então observa-se que a mensagem da cruz não é coisa estranha que nos traz aos ouvidos. Então Paulo, o que ele estava pregando? Paulo não conhecia o Deus que pregava? Então, de acordo com a mensagem, nós temos que ter o cuidado se nós estamos indo bem ou indo mal. Pode ser que nós começamos bem a mensagem e terminamos mal a mensagem. Isso é importante saber. Será que eu pregar sobre o Deus desconhecido, o Deus que me salvou, o Deus que me comprou, eu andei com Ele, estive com Ele, fui arrebatado e estive no terceiro céu, andei com Ele antes de Atenas? Ele me revelou para mim, falou comigo, abriu o céu, as cortinas, revelou o terceiro céu, o paraíso. Será que esse Deus ele é desconhecido? Será que esse Deus não tem nome? E o seu nome é o mesmo o que eu preguei na praça, Jesus de Nazaré? Por que mudar a mensagem? Se você sempre andou com Jesus, se o Deus desconhecido tem nome, Paulo conheceu Jesus antes de Atenas, teve com Jesus na Nova Jerusalém, no terceiro céu, no paraíso, e prega Deus desconhecido. A mensagem deve ser simples: tem que ter Jesus. Jesus, ele sendo o inexplicável, o inabalável, mas tem nome. O Deus desconhecido tem nome. É Jesus. Eu conheço, você conhece. A sua história está bem conhecida diante dos nossos olhos. Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou o terceiro dia, 40 dias esteve conosco. Veja, subiu ao céu numa nuvem, está à direita do Pai e vai voltar. Como pregar um Deus revelado se é desconhecido? Se ele é desconhecido, como pregar? Você sente ele, você tem ele, ele está em você, habita dentro de você, ele te guia em toda a verdade. Como você vai pregar que ele é um Deus desconhecido? Um Deus que você não conhece? É bem verdade que nós precisamos muito, por exemplo, de médico, dentista e instrutor bíblico. Um dentista precisa ser formado e conhecer de medicina para poder extrair um dente, abturar um dente, cuidar dos dentes. Se você conhecer que aquele dentista não sabe de nada a respeito da sua profissão, você não abre a sua boca para fazer uma consulta com ele. Se você conhecer que um médico não conhece nada de medicina, você não deixa ele fazer uma cirurgia em você. Mas nós deixamos os nossos ouvidos ouvir quem não se senta para aprender. Nós deixamos os nossos ouvidos abrir para ouvir muitas pessoas que nunca aprendeu a palavra de Deus. Pensamos bem nisso. Como você vai pregar? Vai pregar um Deus que não conhece ou um Deus revelado?
Será que a mensagem da cruz não é um Deus revelado e o seu nome é Jesus? E que foi pregado na praça, Jesus de Nazaré? Este é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. O Deus de Paulo não cabe nos templos pagãos e não pode ser visto pelos atenienses. Há pregações dos pregadores que não têm instabilidade. Ora está boa, ora está ruim, ora está... Enfim, começa a pregar bem, depois termina a ficar ruim. Então veja a diferença entre um Deus revelado e um Deus desconhecido. Se eu estou falando para um povo intelectual, eu estou falando que Deus não faz acepção de pessoas e que Deus ama todos os homens. Estes homens que habitam sobre toda a face da terra. E que Deus já havia determinado um tempo antes, ordenado os limites da sua habitação. Então os deuses atenienses, por exemplo, Zeus, para esse Deus estátua, bom era só os gregos. Só abençoava os gregos. Enquanto a estátua só abençoava os gregos, Paulo dizia, o Deus do céu abençoa todos do mundo inteiro. Nós temos que ver a mensagem e, veja, decodificar com a ajuda do Espírito Santo e não com a inteligência humana. Porque vocês sabem, nós sabemos muito bem que as pessoas leem a Bíblia, não pesquisam a Bíblia, não estudam a Bíblia, porque a Bíblia não é de particular interpretação. Precisamos de ajuda do Espírito Santo. Um texto precisa ler muitas vezes, mas muitas vezes, às vezes 10 vezes, 15 vezes, até o Espírito Santo ter misericórdia e nos revelar o texto, a interpretação. Agora veja a mensagem de Paulo, por meio do varão. Foi isso que ele falou no meio dos doutores, no meio dos atenienses, daqueles que tinham inteligência humana. Por que não falou direto por meio de Jesus? Será que esta é a nossa pregação de hoje? O varão desceu do céu, o varão morreu. Esse varão tem nome. Veja a dificuldade de falar no nome de Jesus. A mensagem não pode ser mudada. Tem que ser simples. Na praça, Paulo pregou sobre Jesus. E no aerópago, por que tem que falar sobre o varão? Você entende isso? Paulo vai explicar o porquê dessas duas mensagens mais na frente. A mensagem da cruz é simples. Quem complica a mensagem somos nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo vai falar do caráter da pregação. Aí sim, ele vai ver as duas mensagens, quando ele diz no verso 2, não fui convosco com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana. É isso que nós somos tentados a pregar, sabedoria humana. Entende? E a gente sabe que a mensagem é simples, tão simples. Mas a palavra de sabedoria humana não produz nada. Mas a simples é poderosa, que transforma a alma, a vida, que ressuscita. E a palavra com sublimidade de palavras ou sabedoria humana, nada pode produzir sobre vós. Agora, a palavra da cruz, a Jesus crucificado, este sim produz vida eterna. Atos 17, Paulo prega em Atenas, mas não prega muito bem, porque ele vai com esta tal de sabedoria humana. É só ler capítulo 17, e agora capítulo 18 de Atos, ele vai para Corinto, e em Corinto ele revela o caráter da pregação. A minha palavra e pregação não consistia em sabedoria humana, aquela de Atenas, mas em demonstração de poder, aquela da praça,
para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, isto é, em livros e mais livros. Então a nossa fé deve ser apoiada no poder do Espírito de Deus. No evangelho pregado tem que consistir em poder de Deus. Amém? Mas, olha, espírito humano, alma e corpo. Desenhando aqui mais uma vez. O espírito humano, fé, amor, veja aí, esperança. A Bíblia fala exatamente em Tessalonicenses, que é a carta estudada nesta lição, que a fé produz a obra. Então o que é que a fé faz? Ela produz a obra da vossa fé. E o amor, presta atenção, está ligado ao nosso esforço. Presta atenção. E a esperança? Lembra da convicção? Perseverança. Perseverança. Isso é muito importante, irmão, porque o nosso evangelho não chegou a nós com palavras persuasivas, com palavras bonitas. Muitas pessoas usam letras, palavras lindas, bonitas, para dar a entender que ele é doutor, que ele é mestre. Paulo sabe muito bem das ministrações que foram pregadas sem demonstração de poder. Você já pregou alguma vez e percebeu que a mensagem não era aquela? E que Deus falou contigo só até aquele momento? E daquele momento em diante foi com você? E que alguém já disse, olha, se ele tivesse parado aqui, nós precisamos saber até qual momento nós estamos recebendo de Deus. Não é o tempo da mensagem que vai mudar as pessoas, mas é o poder de Deus na mensagem. Mas Paulo disse, o evangelho chegou a vós com demonstração de poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Olha aí, convicção. O evangelho não é humano, mas é pregado debaixo do poder de Deus. Debaixo do poder de Deus, que é a cura divina, salvação, batismo com o Espírito Santo. Veja, primeiro, o que é que o evangelho deve ser pregado? Com poder. Segundo, no Espírito Santo. Terceiro, em plena convicção. É o que nós acabamos de ler. Então observa-se que essas três atitudes devem estar no membro da igreja, que evangeliza, que faz obra missionária. Essas são atitudes que deve ter quando você falar do evangelho para qualquer pessoa. Então, o que está nos nossos lábios? Palavras ou poder? Quando falamos em poder, não é nós, é palavra de Deus. Entendeu? Quando nós falamos em poder, são palavras de Deus em nossos lábios. O que está na nossa vida? O Espírito Santo? Ou o ego? Ou os pensamentos? O que está dentro do nosso espírito humano? Plena convicção? Então observa-se, mais uma vez, obra da vossa fé, esforço do vosso amor, perseverança da vossa esperança. Então isso marca o evangelho na vida das pessoas, na vida do membro. Veja como é que o evangelho marca. Primeiro, se pregamos o evangelho, qual é a marca? É que as palavras não são persuasivas. É que o evangelho é o poder de Deus. É que o evangelho é do Espírito Santo. É que o evangelho é de plena convicção. É que o evangelho é de exemplos, é de ação e de procedimentos. É que o evangelho ele é pregado com amor e por amor. Mas só prega o inferno. Não tem as pregações aí? Só prega o inferno. As pessoas precisam de boas novas. Se biblicamente já estão dentro do inferno, precisa ouvir salvação. Precisa ouvir redenção.
Evangelho é boas novas. Tem que ter o céu para mostrar. Se a vida deles já são um inferno, como vou pregar o inferno? Tenho que pregar uma boa notícia. Há uma vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, que venceu. Veja o resultado do Evangelho. Ser feito imitador daquele que prega. Esse é o resultado do Evangelho, da evangelização. O que ouve a mensagem passa a ser a imitador daquele que prega. Amém? Então veja a grande luta das pessoas ao decidir ao Evangelho. Muitas dessas estão em grande luta. A maioria que está na vida boa rejeita o Evangelho. Dificilmente o aceita. Por exemplo, os ricos. Mas se eles crêem, eles são salvos. Impossível é para Deus. Mas no meio da tribulação, quando se crê, recebe um grande gozo do Espírito. Agora veja, este gozo do Espírito passa a ter este homem exemplo de fé, e há um grande milagre que os outros observam. Antes ele era uma pessoa detestável, rejeitado, e agora ninguém o rejeita. Entende? Como é que o Evangelho é poderoso? Enquanto antes ele era rejeitado, e agora todos querem o seu carinho, todos querem o seu abraço. Agora o Evangelho que entrou na pessoa, em mim e em você, é poderoso para mudar as nossas atitudes e nos dar um grande exemplo. E este exemplo vem da fé em Deus, que deve nós estar em todo lugar. Se esperarmos em Deus, teremos exemplos de fé, e estes exemplos serão exportados, esparramados pela fé, a fé que tem obras. Amém? A nossa conclusão diz o seguinte: Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Destaca-se uma convicção espiritual, resultante do poder do Espírito, sua convicção moral como reflexo do temor a Deus, a sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. Ratifica-se que, em nossos dias, carecemos desta firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Deus abençoe e que esta aula nos sirva de um alicerce. Lembra do começo da aula? Cultivando para que nós estejamos de pé na presença de Deus. Os vendavais vêm, mas precisamos estar alicerçados na palavra, cheio do Espírito Santo, e a palavra que é produzida pelo Espírito Santo em nós possa ter efeito não somente em nós, mas naqueles que nos ouvem. A paz do Senhor a todos, e até lá a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.